Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, e a usina de asfalto da Amurel, que deverá diminuir os custos de pavimentação em até 30% para os municípios da nossa região, já está em fase final de obras, hein? Nós conversamos com o Hélio Alberton, ele que é o presidente do Sim Amurel, que é o consórcio intermunicipal da Amurel, e segundo ele, a usina deve entrar em operação até agosto, e essa usina é bastante esperada pelos nossos prefeitos. Sim, a usina de asfalto, ela tem todo o planejamento para iniciar as suas atividades em agosto desse ano, mais tardar efetivamente em setembro, é o que nós viemos trabalhando. As obras civis devem se encerrar em final de julho e o processo seletivo para a contratação de mão de obra também deve ficar concomitante ao final de julho também para a contratação. Os equipamentos da usina a gente já tem todos eles, né? A gente já tem todos os equipamentos de vibroacabador, aspargidor, todos os caminhões, equipamentos necessários para a aplicação da massa asfáltica a gente já possui. E a gente já tem a licitação dos insumos para a produção da massa asfáltica também. A usina vai trabalhar em torno de 12, 15 pessoas diretamente, desde o técnico responsável pela usina até o rastelador. E a gente já está com um processo seletivo aí para ser lançado para que a gente possa fazer a efetivação da contratação. Pois é, agora qual vai ser a capacidade de produção dessa usina aqui na Amurel, hein? A usina é uma usina de 120 toneladas, ela tem a expectativa aí de produção de massa para até 1 quilômetro por dia. Óbvio que aí tem a questão dos equipamentos, da mão de obra para manter a efetividade, né? Eu falo produção de massa propriamente, não que diz respeito à aplicação dela. Isso pode ter uma certa diferença, mas a gente vai trabalhar para melhorar esse nosso resultado o mais rápido possível. O presidente do Sim Amurel, o Hélio Alberton, também nos fala como será a participação dos municípios na produção dessa, ou na participação, no funcionamento dessa usina de asfalto aqui da nossa região. A participação dos municípios é na aquisição da massa, com dispensa de licitação. A gente não precisa passar pelo processo burocrático todo, porque os municípios são donos do consórcio multifinalitário, então é uma compra direta, basicamente. Como a gente faz parte da gestão municipal, cada um é dono de uma parcela, eles podem fazer compra direta. Então a gente agiliza muito o processo de contratação e a produção, a aplicação, a gente vai trabalhar para que ele seja rentável. Então a gente tem lá a taxa de administração, a gente tem depreciação no cálculo do processo da formalização do preço da tonelada de asfalto para que a gente vai vender para os municípios, e esse processo, esse ciclo todo de cálculo, ele já deve pagar também a mão de obra. Então o rateio não deve incluir a mão de obra da prestação desse serviço. E mesmo com todos esses valores, a gente estima, pelos nossos estudos e conferência em outros consórcios, uma redução no valor da massa asfáltica aplicada de 30%. É o que a gente vai trabalhar em torno de 25% a 30% de economia no que diz respeito à tonelada, ao quilômetro pavimentado. E a gente vai trabalhar muito para que esses valores sejam aumentados ainda, né? Para que sobre mais recurso para os municípios. Olha, além dessa redução de 30%, como diz aí o presidente do Sim Amurel, o que muitos prefeitos também estão aguardando a instalação dessa usina é para que tenha todos os dias, pelo menos, o asfalto quente, para que eles possam utilizar. Aqui em Tubarão, por exemplo, muitas obras acabam atrasando, segundo o secretário Fabiano Modolon, porque eles têm apenas uma empresa que eles compram o asfalto. E essa empresa ela não tem produção suficiente para atender todas as regiões. Então, você vai lá, compra um pouco, por exemplo, dá para alguns dias. Depois tem que ficar esperando uma nova produção, porque essa empresa, ela produz para vários municípios, não só da região da Amurel, mas também da ANREC e da AMESC. E aí, isso acaba atrasando. Com a produção diária dessa usina, vai dar mais agilidade. Segundo o secretário Fabiano, as ruas em Tubarão poderão ser
ser asfaltada de uma forma mais rápida também. Isso vai acontecer com outros municípios. A questão da compra dos equipamentos, eu até perguntei a ele sobre a compra de equipamento, porque é dinheiro público, é dinheiro do governo do estado, a instalação dessa usina. Ele disse que não há necessidade de licitação, até porque o dinheiro é repassado para os municípios e aí os municípios têm essa responsabilidade. E mais muitos equipamentos estão sendo usados de uma usina que já existe hoje lá no município de Pedras Grandes, porque Pedras Grandes já tinha uma usina própria para a produção do seu asfalto. Agora ela vai ser ampliada para toda a região, para os 18 municípios da região da Murel. Então os equipamentos estão sendo usados e aí depois o que é comprado de material, como ele disse, é rateado entre os municípios, mas não há necessidade de fazer uma licitação para a compra desses equipamentos que já estão sendo adquiridos e até o mês de agosto deve entrar em funcionamento a usina de asfalto.